Sabe o que o inimigo me disse? Mulher, diga a meu cavalo que ela fique indo para a igreja e engane a sogra dela. Até ela viajar, ela finja que ela quer a igreja. Só que ela se deu mal, porque eu entrei realmente para enganar minha ex-sogra e acabei me convertendo de verdade. Só que muitos estão sendo instruídos a entrar na igreja não para ser instrumento de Deus, mas sim para ser cavalo de Satanás. Para ser instrumento do inimigo. Aí bota a mão na cintura parecendo uma padilha ruim, mal assentada. A serpente está falando no meio da igreja. Os falsos profetas estão se multiplicando. E nós, os remanescentes, o que temos feito? Eu falei em um podcast que eu tive uma visão dentro da igreja. Uma não, várias. Que eu via mais entidades na igreja do que no candomblé. E eu fiquei questionada. E me disseram, comentaram, por que ela vê entidade na igreja e não faz nada? Outros disseram, uma entidade estava na sua frente e você não conseguiu identificar? Sim, identifiquei. Era para eu gravar 3 vídeos com o Ederlan. E só um foi gravado. Deus permitiu esse um ser gravado para que almas viessem a ser edificadas. Como está sendo. Só que o segundo e o terceiro não se gravaram. Por quê? Porque eu tive um sonho. E nesse sonho Deus me mostrou quem verdadeiramente ele era. Quando eu liguei para a esposa dele, cancelando as gravações, ela não aceitou. Tivemos uma pequena discussão e rompemos ali. Então sim, eu sabia que era Ederlan. Depois da gravação do vídeo. Da gravação do podcast. Ou melhor se dizendo, quando eu cheguei no ambiente, eu identifiquei. E saí de lá dizendo para um casal de pastores, amigos meus, que eu não tinha sentido uma coisa boa, que eu não tinha visto coisa boa, e que por isso eu não iria gravar mais. E eu fui chamada até de julgadora, de religiosa por algumas pessoas. Enquanto na realidade era o discernimento de espírito mostrando o que estava por detrás realmente daquela aparência, daquela capa. Hoje em dia, pela misericórdia de Deus, Deus tem me dado o privilégio, porque eu falo que hoje é um privilégio, você conseguir discernir o que não é dele. Eu vou até corrigir essa fala, porque privilégio significa que algumas pessoas recebem e outras não, sendo que Paulo, ele disse que nós devemos buscar os melhores dons. E eu acho que hoje o dom do discernimento de espírito, nesse tempo de engano, é um dom ao qual nós devemos buscar. E eu tenho certeza que se nós buscarmos, o Senhor vai nos dar. Então eu fui agraciada pela misericórdia de Deus. Porque quando eu saí do candomblé, eu disse, eu não quero mais ser enganada. Eu não quero mais viver no engano. E Deus tem me permitido. Agora, por que hoje eu não mais me engano? Porque hoje eu aprendi que se eu quero viver na verdade, se eu quero seguir a direção certa, rumo ao céu, e essa direção é Cristo, eu preciso conhecê-lo profundamente. E para que eu venha conhecê-lo cada vez mais, eu preciso ter como manual de vida a palavra. As pessoas, elas não meditam na palavra de Deus. Elas não têm intimidade com a palavra de Deus. É por isso que são enganadas. É por isso que são tidas pelos demônios como trouxas. Porque o diabo está se manifestando, o diabo está falando e a pessoa está ali dizendo, fala a Deus. Não, irmãos. Cuidado com a serpente. Ela está falando. E os que não têm conhecimento bíblico está dizendo, é Deus purinho, enquanto é diabo do início ao fim. Ah, Ingrid, mas revelou minha vida toda. Eu já vi uma consulta ser colocada e a entidade revelar a data do religioso, a data do civil, do casamento de uma italiana, sendo que elas nunca tiveram contato. A matéria em que a entidade se manifestava e essa italiana. Eu já fiz coisas no secreto que ninguém viu. E quando chegar dentro do terreiro, a entidade se manifestar e falar com detalhes
o que havia acontecido. Quando você vê aquela jovem que estava possessa por um espírito de adivinhação falar com Paulo e com Silas, ela não fala mentiras. Mas não deixava de ser um espírito de quê? De adivinhação. Então cuidado. Cuidado com esse engano que está no meio do evangelho. Cuidado com essa fala mansa da serpente. Desperta, igreja! Acorda, igreja! O diabo está falando em nosso meio, dizendo que Deus mandou, sendo que Deus não mandou nada. Dizendo que Deus mostrou, sendo que Deus não mostrou nada. Não tem nem conhecimento de Deus. Não é nem por Deus conhecendo, é instrumento, é servo do inimigo. Sabe o que o inimigo me disse? Mulher, diga a meu cavalo que ela fique indo para a igreja e engane a sogra dela. Até ela viajar, ela finja que ela quer a igreja. Só que ela se deu mal, porque eu entrei realmente para enganar minha ex-sogra e acabei me convertendo de verdade. Só que muitos estão sendo instruídos a entrar na igreja não para ser instrumento de Deus, mas sim para ser cavalo de Satanás. Para ser instrumento do inimigo. Aí bota a mão na cintura parecendo uma padilha ruim, mal assentada. Aí dá gargalhada. Aí fica pessoas que não lê Bíblia. Fala a Deus, me mostra na Bíblia uma profecia sendo entregue com o profeta na mão na cintura e dando gargalhada, porque eu te mostro no candomblé, padilha botando mão na cintura e dando gargalhada. Desculpe, irmãos, mas isso me deixa nervosa. Pessoas que estão dizendo que Deus falou algo que vai de contra ao que está escrito. Distorcendo as verdades que é Cristo. A verdade e o caminho que é Cristo. E os que não leem Bíblia ficam tudo, fala a Deus. Deus está falando, não, é a serpente. É o diabo, é o engano. São os demônios. Desperta. Começa a meditar dia e noite e dia. Na palavra do Senhor. Porque os dias são maus. O mundo já é no maligno. Então, se você não quer ser enganado pela serpente, se você quer ser íntimo da voz de Deus, há um ponto de discernir, por mais que se pareça com a voz dele, que não é a voz dele, seja íntimo. Eu tenho gêmeos, são idênticos. Muitos não conseguem identificar, mas eu sei quem é quem. Porque eu sou íntima dos meus filhos. Então, cuidado com a serpente. Se você é íntimo de Deus, você não se engana. E não tem como você ser íntimo de Deus se você não tiver como base a palavra dele. Crente que tem vida de oração e medita dia e noite e dia nisso daqui, não se engana com a voz da serpente. Então, se você não quer ser enganado, comece a meditar na palavra. Porque a serpente está falando. A serpente está com a agenda cheia. A serpente está recebendo o demônio no meio do culto. E os pastores, ao invés de colocar a mão na cabeça e expulsar, têm aplaudido. Graça e paz.